Olá, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez para fazermos nossas considerações, um resumo, um resumão sobre a lição da Escola Sabatina, que você já sabe, neste trimestre trata das 3 mensagens angélicas. A mensagem, na verdade, presente, aquilo que nós temos que proclamar com bastante entusiasmo aí para que o mundo saiba de que existe um anúncio e também uma denúncia contidos aqui nessa mensagem que está ali entre os versos 6 e 12 de Apocalipse 14. Convidei mais uma vez aqui meus amigos que fizeram parte, inclusive, das gravações do programa Lições da Bíblia, e nós estamos aqui, na verdade, fazendo uma espécie de prévia para o Lições da Bíblia. Nós falamos bastante lá sobre essa lição e detalhamos ali vários aspectos, e aqui no meu canal, quartas à noite ou quintas à noite, dependendo aí da nossa disponibilidade, eu tenho colocado aqui os vídeos para estimular você a assistir o programa Lições da Bíblia e também para estudar a sua Bíblia. E esta lição que está muito boa nessa semana com o tema Tempo de Decisão. Pastores Vinícius Mendes e Adenilton Aguiar, deem aí seu olá para os nossos amigos. E pastor Vinícius, quem sabe já aproveita aí para de novo fazer um convite para que os nossos amigos aqui do canal assistam depois o Lições da Bíblia, em que horários, em que locais, em que momentos aí. Quem sabe começando pelo pastor Adenilton e depois o pastor Vinícius dá o olá e já fala do programa também. Ok, olá, minha saudação aí para você que está nos acompanhando aí no canal do pastor Michelson. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez e poder trazer alguns comentários sobre a lição da Escola Sabatina, sobre o livro do Apocalipse. Eu tenho certeza de que tudo isso vai nos ajudar bastante, vai trazer conhecimentos preciosos para você poder também ensinar a igreja. Então, para mim é um prazer estar aqui mais uma vez. Muito bom. Obrigado aí por aceitar o convite de novo. Pastor Vinícius. Olá, pastor Michel, sou o pastor Adenilton, e também todo mundo que acompanha aqui as publicações do pastor Michelson nesse canal tão especial. Para mim é uma honra estar com vocês mais uma vez. E aproveito para convidar vocês para assistir o programa Lições da Bíblia, que é transmitido na TV Novo Tempo, às sextas-feiras, às 9 da noite, com reprise ao sábado pela manhã, às 7 horas. Mas você também pode acompanhar o Lições da Bíblia já na quarta-feira, disponibilizado na plataforma MT Play, ali na parte do nosso programa. Você pode acessar ali e já assistir desde a quarta-feira o nosso programa. E também no canal do YouTube do programa Lições da Bíblia, às 9 horas da manhã da sexta-feira. Então, você que é professor de Escola Sabatina, quer se antecipar um pouco, não quer esperar para a noite, você já pode acompanhar no canal às 9 da manhã. E para facilitar a sua vida, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para que você possa assistir aí antecipadamente o Lições da Bíblia, como disse o pastor Vinícius, se você é professor, se você ajuda ali na lição da Escola Sabatina, na classe da Escola Sabatina em sua igreja, você já pode assistir e ter uma ideia geral aí do assunto da semana, ok? Vamos lá então, tempo de decisão, lição número 2, o verso principal aqui, Apocalipse 14, os versos, que foram colocados aqui para memorizar, que é um bom hábito também você adotar aí, memorizar os versos principais, Antigamente chamava verso áureo. São os versos 14 e 15, que dizem: Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: Pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aqui na introdução tem um texto que eu grifei, achei interessante, que diz assim: as 3 mensagens angélicas são a última mensagem de misericórdia de Jesus, um chamado a deixar de confiar em nossa própria justiça e passarmos a confiar na justiça de Jesus para nos justificar, nos santificar e, no fim dos tempos, nos glorificar. E, de fato, inclusive há um texto em que Ellen White diz que a essência, o núcleo, digamos assim, das 3 mensagens é a justificação pela fé, é a nossa dependência de Deus. Como eu disse, cada um aqui escolhe um ponto específico da lição para fazer um breve comentário ali, mais para você, um esquenta-motores, para o Lições da Bíblia. E o pastor Vinícius, ele escolheu aí falar sobre escolhas eternas, que é justamente a parte de domingo. Pastor Vinícius, então, com você, esse resumão aí do tema escolhas eternas. As escolhas eternas, elas têm consequências eternas também.
E como você já destacou aqui, essas escolhas no Apocalipse, elas derivam em duas consequências muito importantes, uma para a vida eterna e outra para a morte eterna. Aqui, por exemplo, no Apocalipse, nós percebemos que existe uma ceifa e uma vindima, né? Então, a vindima é a escolha eterna com consequência negativa, né? O lagar de Deus, em que essas uvas, entre aspas, serão pisadas, simbolizando a perdição, e a ceifa, representando a colheita de salvos que Jesus fará por ocasião da sua vinda. Então, todos nós somos convidados, obviamente, a estarmos entre aqueles que serão ceifados por Cristo para subir com Ele para o céu, para viver eternamente, e, obviamente, não participarmos dessa vindima, dessa colheita de uvas para o lagar da ira de Deus. Essas consequências eternas, elas derivam de escolhas, e para nos preparar para as escolhas, Deus é muito claro, ele é muito objetivo, muito específico, para que nós possamos escolher correto, de maneira que ninguém lá no juízo final tenha uma desculpa ou possa dizer que não foi devidamente avisado. No entanto, é muito importante saber que o outro lado, o inimigo de Deus, ele está também agindo de forma bastante contundente, bastante ativa, para impedir que a mensagem de Deus chegue ao coração das pessoas, de maneira que as pessoas tomem decisões conscientes ao lado da verdade. Ele tenta, de toda maneira, impedir que essas decisões ocorram. E nós percebemos isso claramente no texto de Apocalipse. Eu gostaria de, agora, restringir minha fala a uma comparação rápida entre as abordagens de Deus e a abordagem do inimigo de Deus, retratadas, respectivamente, em Apocalipse 14 e Apocalipse 13. Em Apocalipse 14, no verso 6, nós encontramos a mensagem do primeiro anjo, e até um preâmbulo também das 3 mensagens, e nós vimos o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz. Eu quero me deter aqui, porque o que vem na sequência é o conteúdo da primeira mensagem angélica e depois as demais mensagens. Mas aqui nós encontramos a maneira como Deus prega estas mensagens. E aqui a gente entende o método divino, porque aí a gente consegue perceber a preocupação de Deus em ser claro para que as pessoas possam escolher de forma correta e possam ter a consequência que Deus deseja que todos nós tenhamos, que é a vida eterna. Veja, aqui é dito que há um anjo voando pelo meio do céu. Esse anjo representa a igreja de Deus. E o texto está dizendo que o anjo está voando. Aqui é nítida a ideia de velocidade, a ideia, portanto, de algo urgente, de algo importante. Por isso a ideia do voo do anjo. O anjo voa. E na sequência vê-se que o anjo está voando pelo meio do céu. Daí a gente já encontra a publicidade desta mensagem. O anjo não está dando um rasante aqui na cidade de Tatuí, ou lá em Cachoeira, na Bahia, onde está o pastor Adenilton, apenas. Ele está voando pelo meio do céu, e com isso quer se indicar a ideia de que essa mensagem está sendo publicada com ampla visibilidade. O céu é o local em que as pessoas todas podem enxergar. E ele tem um evangelho eterno, e aqui é importante apenas mencionar que ele tem uma mensagem verdadeira, uma mensagem imutável, a mensagem que Deus prega de Gênesis a Apocalipse, do Éden à restauração. É a mesma mensagem, é o evangelho do reino ao qual Jesus se referiu em Mateus 24. Este evangelho é o que este anjo está pregando no contexto do fim para levar as pessoas a tomar a decisão correta. E ele faz o seguinte, ele prega aos que se assentam sobre a terra. E aqui eu quero destacar a palavra pregar, aqui, tradução de uma palavra grega que tem que ver com evangelização. O verbo aqui é
indica a ideia de que Deus está dissertando sobre algo, está apresentando a sua mensagem de maneira clara, de maneira bastante evidente, de maneira que as pessoas possam tomar uma decisão assertiva, uma decisão correta. Deus está sendo muito objetivo, muito claro, e ele não está enganando ninguém, não está diminuindo nada da sua mensagem, ele está pregando. A ideia de pregar aqui é essa coisa de explicar detalhadamente, com clareza, a apresentação de ideias, para que as pessoas possam usar seu raciocínio e tomar uma decisão ao lado do que é correto. Então, o anjo prega essa mensagem. E aqui a gente vê na sequência o público para o qual esta mensagem da igreja de Deus é pregada. Ela é pregada aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo e língua e povo. Observe que a ideia aqui é tornar isso cada vez mais amplo para todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as épocas. Como eu disse no início, para que ninguém tenha no juízo uma desculpa de dizer que não foi alcançado por essa mensagem. Não, essa mensagem vai chegar para todas as pessoas. E, finalmente, essa mensagem ela é proclamada em grande voz. E aqui a gente vê, de novo, a contundência, a urgência com que essa mensagem é pregada. Veja que não é algo que Deus está pregando e a igreja está pronunciando de forma tímida. Quem sabe você poderia acreditar. Não. Grande voz indica urgência, contundência. Quando você expressa isso, de alguma coisa de forma contundente, de forma eloquente, você está comunicando a importância dessa mensagem e você informa para o seu ouvinte a necessidade de uma tomada de decisão. Imagina uma pessoa que está andando muito próximo de um despenhadeiro, de um penhasco, e não está consciente disso. Então, você precisa avisar essa pessoa, e ela precisa entender a urgência disso. Então, você precisa falar isso de uma maneira em que ela entenda, para que ela saia imediatamente desse perigo que ela está enfrentando. Então, a forma como você coloca é importante para você entender. Mais uma vez, lembrando aqui do nosso sinal, né, pastor Michel, que nos convida à oração. Aqui na CPB, nós temos esse sinal para nos lembrar disso. Eu quero concluir minha fala, pastor Michel, eu já vi que você me colocou aqui nos 3, apenas rapidamente comparando com a abordagem do inimigo de Deus, que está no capítulo 13. O verso 14 diz que, ao invés de pregar, a besta da terra, ela seduz. E a ideia de sedução tem que ver muito com a malícia, com escamotear, com esconder determinadas coisas para levar as pessoas a fazer aquilo que elas não fariam se estivessem plenamente conscientes das consequências das escolhas que estão fazendo. E o verso 16 apresenta o mesmo público que o anjo de Apocalipse 1 prega a sua mensagem. Diz Apocalipse 3,16, a todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Essas pessoas, elas, por decisão delas, a partir da sedução da besta, vão receber a marca na sua mão direita ou sobre a fronte. Marca esta que vai definir o resultado de sua vida, que infelizmente será não a ceifa de Cristo, mas o lagar da ira de Deus. Então, a lição nos chama a tomar decisões certas, a prestar atenção na mensagem de Jesus e a perceber a contundência, a urgência e a amplitude dessa mensagem para salvar, porque Deus nos ama e Ele não quer que ninguém fique sem a salvação. Muito bom, pastor Vinícius, obrigado. Até esqueci de, no início, reapresentá-los, né? Pastor Vinícius é apresentador do programa Lições da Bíblia, da Novo Tempo, e também meu colega aqui de trabalho na CPB. Ele é o editor titular dos livros de Ellen White. Eu trabalho com a revista Vida e Saúde e outras coisas mais aqui. E nós, então, aproveitamos o momento do almoço aqui, quando tudo fica mais tranquilo, os corredores estão vazios, o telefone não toca, exceto o sinal, né, que é um lembrete aí de que é 12:30. Toca também 3 da tarde e 9 da manhã para nos lembrar de orar, é um momento de oração. Então, estamos aqui
no nosso escritório. E o pastor Adenilton hoje está no outro local, não está em Cachoeira, está ali participando com os professores de teologia daquilo que a gente chama de Semana do Calvário, ou Semana Santa, pregações cristocêntricas, né? Pastor Adenilton, antes de comentar aí, diga onde você está e depois em seguida já pode emendar. Você vai falar sobre colheita, a lição também fala sobre colheita essa semana. Exato. Minha saudação novamente a todos. Eu estou nessa semana na cidade de Jequié, no estado da Bahia, realizando aqui a Semana Santa. Tem sido uma bênção estar falando ali todas as noites para a igreja aqui do Cansanção, aqui em Jequié. Atualmente eu sou professor no seminário, no SALT, né, no Seminário Adventista Latino-Americano, lá na FADBA, Cachoeira, Bahia, né, e tenho a responsabilidade de ser professor ali de Novo Testamento, ensino também Apocalipse, e para mim é uma alegria estudar esses temas e poder também ensinar esses temas. Bom, eu gostaria de começar a minha fala retomando o pensamento do pastor Vinícius. Eu acho que aquilo que o pastor Vinícius colocou nos chama a atenção para uma coisa muito importante em Apocalipse. A mensagem de Apocalipse, ela não existe apenas para ser estudada e compreendida, mas, sobretudo, proclamada. Ou seja, a gente deve estudar Apocalipse porque a gente quer compreender Apocalipse, mas, acima de tudo, a mensagem de Apocalipse é uma mensagem para ser proclamada ao mundo. Essa mensagem não pode ser guardada apenas conosco, essa mensagem precisa ser proclamada. E a proclamação dessa mensagem vai resultar numa grande colheita. Né? Nós vemos aqui no capítulo 14 o texto falando de colheita, né, de ceifa, e a linguagem que aparece ali é uma linguagem muito missionária. Eu gostaria de dividir a minha fala em 3 pontos. O primeiro seria exatamente esse, a linguagem missionária de Apocalipse. Geralmente, quando nós pensamos em missão, em Apocalipse, a gente pensa muito na tríplice mensagem angélica, está correto, logicamente. Ali existe uma ênfase muito grande na proclamação da mensagem, mas existem vínculos com o tema de missão, não somente ali no capítulo 14, versos 6 a 13, mas também em outras passagens. E uma dessas passagens é a passagem que aparece ali no capítulo 14, a partir do verso 14. Eu gostaria de chamar a atenção para o verso 15, inclusive, uma expressão que aparece ali, faz parte do verso para memorizar, né, do texto para memorizar, que está lá no finalzinho do verso 15, quando diz assim: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Veja, uma coisa importante quando a gente estuda qualquer livro do Novo Testamento, sobretudo as cartas, não é? Tanto as cartas de Paulo, quanto as cartas dos demais apóstolos, quanto o livro de Apocalipse, quanto o livro de Hebreus, quando a gente estuda esses livros do Novo Testamento, a gente deve levar em consideração o fato de que os apóstolos basearam muito os seus ensinos nos próprios ensinos de Jesus. E quando nós lemos aqui esse texto, isso nos faz lembrar um episódio relatado no Evangelho de João, capítulo 4, em que Jesus está praticamente usando essas palavras que aparecem aqui. Somente para a gente ter ideia, eu gostaria de ler aqui rapidamente João, capítulo 4, a partir do verso 34, Jesus dizendo assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E deste modo se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Jesus aqui está falando sobre o início da missão cristã, o pontapé inicial da missão cristã. Jesus está preparando os discípulos para o trabalho missionário, para a proclamação da mensagem do Evangelho ao mundo. Quando nós chegamos ao Apocalipse, parece que nós encontramos o outro polo, porque enquanto ali no Evangelho de João, o texto está tratando do início da missão cristã, aqui em Apocalipse nós estamos tratando do finalzinho. Né? É como se Apocalipse estivesse apresentando o último capítulo da missão de Deus no mundo. Então, Apocalipse é um texto não somente para ser estudado,
não somente para ser compreendido, mas, acima de tudo, para ser proclamado. Ou seja, aqui nós encontramos a cena final da missão de Deus, e essa cena é uma cena de colheita, né? Essa linguagem de colheita era uma linguagem muito utilizada entre os discípulos, entre as pessoas do primeiro século, e, sobretudo, os discípulos aplicam essa linguagem para falar da missão de Deus. Então, aqui nós encontramos essa linguagem missionária. Nós poderíamos falar sobre essa linguagem missionária em outros pontos de Apocalipse, mas eu estou focando aqui sobre os versos 14 a 20 de Apocalipse 14, porque está dentro do tema da lição dessa semana. O segundo ponto que eu queria tratar é a relação entre esse texto que começa no verso 14, que fala sobre essa dupla colheita na terra. O pastor Vinícius já mencionou a questão das escolhas, né? Nós temos dois grupos aqui. Nós temos uma colheita que acontece do verso 14 ao verso 16, que é a colheita dos justos, e nós temos outra colheita que acontece nos versos 17 a 20, que seria a colheita dos ímpios. Então, veja, nós temos duas posições, nós temos dois lados, duas situações sendo colocadas perante o mundo, e as pessoas têm a escolha, o poder de decisão para que lado elas querem seguir, não é? Agora, veja uma coisa importante, nós somos livres para escolher que lado nós queremos seguir, mas nós não somos livres para escolher ou não as consequências. As consequências vêm a partir das escolhas que nós fazemos. Então, vejam, existe uma conexão muito forte entre esse texto, essa passagem da dupla colheita, com o texto da tríplice mensagem angélica. Ou seja, Apocalipse 14, versos 6 a 11, colocando também os versos 12 e 13, e depois os versos 14 a 20. Para a gente ter uma ideia da conexão entre essas duas passagens, eu chamo a atenção para o verso 7, porque ali se menciona que chegou a hora do seu juízo. Nós temos uma frase muito semelhante a essa no verso 15, chegou a hora de ceifar. E o fato de que nós temos ali, no capítulo 14, verso 7, a expressão, chegou a hora do juízo, e outra frase praticamente repetindo essa ideia, no verso 15, chegou a hora de ceifar, isso mostra que existe uma conexão muito intensa entre a tríplice mensagem angélica e o que acontece aqui a partir do verso 14. É como se o texto quisesse dizer o seguinte, a tríplice mensagem angélica, ou a proclamação da tríplice mensagem angélica, prepara o mundo para essa grande colheita que nós estamos encontrando aqui nos versos 14 a 20. Então, a proclamação da tríplice mensagem angélica vai apresentar ao mundo a última mensagem de advertência. E cada pessoa no mundo terá a sua chance de tomar a sua decisão. Se ela se coloca ao lado do Cordeiro, ela vai participar dessa colheita mencionada nos versos 14 a 16. Se ela se posiciona ao lado da besta, o que vai acontecer? Ela vai participar dessa colheita que acontece a partir dos versos 17 a 20. Ou seja, é a colheita das uvas. E as uvas são recolhidas para serem lançadas no lagar da ira de Deus. Isso aqui é uma linguagem simbólica para representar, para apontar para a perdição dos ímpios. Então, nós temos aí essa conexão entre a tríplice mensagem angélica e essa colheita. É a proclamação da tríplice mensagem angélica que prepara o mundo para essa grande colheita. Nós chamamos de colheita escatológica também. Essa colheita começa com a igreja apostólica, com a igreja cristã. Eu mencionei aquele texto lá em João, capítulo 4, Jesus está utilizando essa mesma linguagem que aparece aqui, e agora aqui em Apocalipse nós temos o texto indicando que aquela colheita que começa lá, não é? Ela termina na segunda vinda de Cristo. Não é? Então, a igreja cristã está proclamando a mensagem, mas Deus, no fim da história, no tempo do fim, ele chama o remanescente para apresentar ao mundo a última mensagem de advertência. Essa última mensagem de advertência é a tríplice mensagem angélica. Terceiro ponto, para fechar aqui minha participação, eu gosto muito desse texto também aqui da dupla colheita, porque quando você compara esse texto da dupla colheita com o texto da tríplice mensagem angélica, você observa a centralidade de Jesus em tudo isso. Veja, o verso 14 diz assim, olhei e eis uma nuvem branca,
e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Eu queria chamar a sua atenção para um detalhe importante. Veja, antes disso aqui, nós temos a tríplice mensagem angélica. 3 anjos aparecem proclamando a mensagem, a última mensagem de advertência ao mundo. E, logicamente, isso aqui representa a Igreja de Deus, né? Isso já foi mencionado pelo pastor Vinícius. Mas existem também 3 anjos depois. Vocês querem ver? Verso 17 diz assim: então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo. Aí você vai para o verso 18. Saiu ainda do altar outro anjo. Começando no verso 15. Você tem outro anjo no verso 15, outro anjo no verso 17 e outro anjo no verso 18. Então você tem 3 anjos, de Apocalipse 14, 6 a 13, e você tem 3 anjos de Apocalipse 14, versos 14 em diante. Então você tem 3. E no centro, você tem a imagem, essa figura que aparece aqui, semelhante a filho do homem, que é Cristo. E um ponto importante aqui é o seguinte: Jesus aparece sobre uma nuvem. Na mentalidade de alguns povos vizinhos de Israel, por exemplo, os cananitas, eles acreditavam que Baal cavalgava as nuvens. E no Novo Testamento, Jesus aparece sobre a nuvem, né, sentado na nuvem. Essa é uma imagem que aponta para a divindade de Cristo. Somente Deus cavalga as nuvens. Essa imagem aparece, por exemplo, lá nos Salmos. Somente Deus cavalga as nuvens. Então, Jesus é identificado aqui como Deus. Ele é apresentado aqui também como o grande ceifeiro. Então, vejam, nós somos ceifeiros coadjuvantes, mas Jesus é o grande ceifeiro. Isso mostra que a missão, em última instância, ela não é nossa. A missão é de Cristo. Nós estamos apenas dando continuidade à missão que Cristo iniciou quando ele veio aqui. Ele chama a igreja, e a igreja agora precisa concluir essa missão, e no tempo do fim, Deus chama o remanescente, e eu e você fazemos parte disso para proclamar a última mensagem de advertência ao mundo e prepararmos o mundo para a última e grande colheita. Pastor Adenilton, muito obrigado. Pastor Adenilton é professor de teologia lá na FADBA, Faculdade Adventista da Bahia. Ele tem um compromisso agora, né, uma reunião já agendada, mas ele volta semana que vem para continuarmos aqui nossos estudos, tá bem? Pastor Adenilton, obrigado aí, fique à vontade. E nos vemos então na semana que vem. Amém. Até lá então. Pastor Vinícius, eu gostaria de comentar aqui, ler aqui um trechinho do comentário de sexta-feira, já encerrando aqui o nosso estudo, que diz assim: um dia virá a perseguição e a marca da besta. Quando isso acontecer, vou tomar uma atitude. Essas pessoas escolhem um caminho perigoso. Deus nos chama agora para entregar nossa vida a Ele. Quanto mais demora em responder ao Espírito Santo, mais dura a alma se torna aos estímulos de Deus e mais suscetível a cair e a acreditar nas mentiras do maligno. Eu acredito que um ponto muito importante que os professores devem destacar, inclusive nas suas unidades, suas classes, é a urgência realmente da decisão que temos que tomar. Nunca procrastinar, deixar para amanhã, esperar a próxima semana de oração, o próximo momento de reavivamento na igreja. Não, temos que viver num estado constante de renovação espiritual, de reavivamento, de entrega e decisão. Então, que realmente possamos decidir andar com Deus todos os dias, não esperar para o futuro. O apelo que nos faz aí a mensagem dos 3 anjos é para agora, para este momento. Pastor Vinícius, suas palavras finais, e já aproveita e faz uma oração, então, para a gente encerrar nosso comentário aqui, e reforça o convite aí para o Lições da Bíblia. Exatamente, pastor Michelson, nossos amigos são convidados a estar conosco no Lições da Bíblia, na próxima sexta-feira, às 9h, na TV Novo Tempo também, canal do YouTube e NT Play, já a partir de hoje mesmo, quarta-feira, estamos gravando hoje na quarta, né? Então, mas a partir das quartas-feiras já disponível. É isso mesmo, amigo. É tempo de decisão, não dá para deixar para amanhã o que temos que fazer hoje. Jesus nos convida hoje a uma tomada de decisão ao lado dele. Eu espero que esta lição ajude os nossos amigos e a todos nós a estarmos no lado certo, porque em breve Jesus vai voltar. Amém. Quero convidar todos, então, a fechar os olhos, se puderem, para falarmos com Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que nos ajudes a tomar decisões sempre corretas e ao teu lado.
Por favor, ó Deus, que naquele dia, quando Jesus voltar, todos nós sejamos prontos, preparados para subir com teu Filho e vivermos a eternidade ao teu lado. Continua conosco, nos dá a tua bênção e a tua paz. Pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém. Obrigado, pastor Vinícius. Obrigado, pastor Adenilton. Até semana que vem. E a você, um grande abraço. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.